Mas, de novo, a forma de pirâmide não pressupõe uma hierarquização. O que eu quero trazer de conceito aqui? Ambientes e comportamento é a parte mais fácil para a gente perceber. A gente sabe em que ambiente a gente está. Eu olho ao redor, eu vejo que eu estou no ambiente da minha casa. Se eu sou uma pessoa diurna, eu acordo cedo, gosto de ir à praia, gosto de caminhar na floresta, gosto de fazer esportes, eu consigo reconhecer aquele ambiente onde eu estou. Se eu sou uma pessoa noturna, eu gosto de dormir de madrugada, eu gosto de ir para festa, eu gosto de ir para balada, então eu reconheço aquele ambiente. E isso faz parte, né? Tomar consciência disso faz parte do nosso autoconhecimento também. Então, quais são os ambientes que eu frequento? Se eu olho para a Silvia de hoje, os ambientes que eu frequento são diferentes dos ambientes que eu frequentava 10 anos atrás. 10 anos atrás eu trabalhava no centro, 12 anos atrás agora, né? Eu trabalhava no centro da cidade. Hoje eu trabalho de casa. Então, ambientes são facilmente percebidos por nós, embora a gente não traga muita atenção para isso. Nem todo mundo frequenta os mesmos ambientes. Então, por exemplo, de novo, Silvia, de 10 anos atrás, frequentava alguns restaurantes porque almoçava no centro da cidade. Hoje, eu almoço uma comidinha caseira. Então, tem diferenças. E aí, ambientes e comportamentos. Porque, de novo, meu comportamento de comer na rua, o meu comportamento de comer em casa. Então, comportamentos estão fortemente entrelaçados com os ambientes que eu frequento. Só que ambientes e comportamentos é a parte que eu posso ter uma câmera filmando e mostrar para vocês. Eu posso pegar minha câmera aqui e dar uma volta na minha casa e mostrar para vocês o ambiente da minha casa. Agora, a câmera está me filmando no comportamento de falar, de dar aula, de explicar. O que está dentro da minha cabeça? Vocês ainda não sabem e a câmera não consegue filmar. Essas são as estratégias mentais. Ou seja, para vocês estarem aqui hoje, numa sala de Zoom, participando de uma jornada terapêutica conduzida por mim, vocês foram submetidos às minhas estratégias mentais. Eu tive algum pensamento, eu tive alguma ideia, e essa ideia gerou sinapses que gerou um comportamento que criou esse ambiente. Faz sentido isso para vocês? Se alguém ficar em dúvida ou não concordar, é só avisar. Então, estratégias mentais é aquilo que acontece dentro da gente antes do que acontece fora de fato acontecer. Estratégias mentais em relação ao dinheiro. Se eu sair para comprar, sei lá, esse copo, tem alguma coisa que aconteceu na minha cabeça que fez com que eu tomasse a decisão de sair. Alguma coisa aconteceu na minha cabeça que fez eu entrar numa loja, que gerou o comportamento de eu comprar aquele copo. E aí, essas coisas que acontecem dentro da nossa cabeça são as coisas não tão visíveis e não tão perceptíveis. Então, a gente vai transitar por ambientes e comportamentos para a gente tentar chegar nas estratégias. O que acontece comigo dentro de mim antes daquele comportamento acontecer? Quem rege as minhas estratégias mentais? Meu sistema de crenças e valores. No que eu acredito. Por que essa jornada foi constituída? Porque eu, de fato, acredito que com todo o conhecimento que eu acumulei, toda a transformação que eu experimentei na vida, tudo por onde eu passei, eu tenho informações e habilidade de gerar transformação positiva na vida de muitas pessoas. Isso é uma crença. É uma crença que fez com que eu criasse uma estratégia que fosse possível eu juntar o maior número de pessoas num grupo para conduzir esse processo. O que é um valor alto para mim? Um valor alto para mim é criar um mundo melhor para a gente viver. E eu acredito, na minha crença, que um mundo melhor se cria a partir de um indivíduo melhor. Quanto mais cada pessoa consegue olhar para dentro, quanto mais a gente consegue acessar os nossos lixos emocionais, as nossas dores, os nossos traumas,
mais a gente consegue tomar consciência disso, mais a gente consegue se liberar disso que não serve mais, regenerar esse lixo emocional todo e ter uma vida mais leve, mais fluida. Então, construir um mundo melhor, para mim, parte de um indivíduo melhor, porque cada vez que eu estou melhor, eu comigo mesma, eu consigo estar melhor com todas as minhas relações, seja a minha relação com dinheiro, seja a minha relação com pessoas. Agora, da onde se forma o sistema de crenças e valores? Da nossa identidade. Por quê? Porque essas crenças, esses valores que eu trouxe para vocês agora, faz parte da identidade Silvia de Aquara. A Silvia de 12 anos atrás não tinha essa crença, não tinha esse valor. A Silvia de 12 anos atrás tinha a crença de que era o mercado financeiro que era o pilar do mundo. Então, eu queria que todo mundo fosse trabalhar no mercado financeiro. Na verdade, na época, eu achava que todo mundo só vivia em função do mercado financeiro. Me lembro que quando eu descobri que existia vida além do mercado financeiro, eu fiquei até bem assustada. Quando eu me lembro que eu conheci pessoas que nem sabiam como era a dinâmica de se trabalhar no mercado financeiro e trabalhavam com outras coisas que eu nem sabia que existia como profissão, foi disruptivo para mim. Tudo bem, isso já tem mais de 20 anos, mas foi disruptivo para mim. Então, o nosso sistema de crenças e valores, ele está vinculado à nossa identidade, como a gente se vê, como a gente se percebe. Quando eu pedi demissão no mercado financeiro, eu não me reconhecia na identidade de como uma terapeuta. Então, eu jamais teria a estratégia mental de formar um grupo terapêutico. A minha identidade, ela foi sendo construída na minha jornada terapêutica. Por quê? Porque a gente tem, isso é autorresponsabilidade e autocuidado. Quando eu percebo e eu trago a responsabilidade para mim, eu consigo gerar mudança. E quando eu gero essa mudança, tudo vai mudando. Então, quando eu mudo a minha percepção sobre mim mesma, quando eu mudo o meu olhar para mim, quando eu me reconheço agora não mais como uma executiva de mercado financeiro e me reconheço como uma terapeuta, eu gerei uma mudança na identidade. Meu sistema de crenças e valores mudou. As minhas estratégias mentais mudaram, meu comportamento, meus ambientes mudaram. Agora, como que essa identidade se constitui? A identidade está diretamente ligada à filiação. Filiação é, sim, pai e mãe, biológicos ou adotivos, mas em especial a gente vai trabalhar e reforçar muito o conceito dos pais biológicos. Então, já tem uma pergunta aqui para vocês. Tem alguém aqui que é filho adotivo, filho de criação, filho de consideração, que não conhece, não conheceu, não tem contato nenhum com os pais biológicos? Se tiver, me responde aqui no chat para eu saber. Se não quiser trazer a público, pode responder no chat privado para mim, que não tem problema. E esse é um conceito importante, por quê? Porque tanto os pais de criação quanto os pais biológicos interferem na nossa identidade. Eu sou quem eu sou hoje porque eu fui criada perto ou longe daquela pessoa que gerou a minha vida. E aí a gente vai estar trabalhando o tempo inteiro nesse conceito. Por quê? Porque para a gente gerar mudança em ambientes e comportamentos e nas estratégias mentais, o nosso inconsciente ele é muito maior, muito mais potente, muito mais forte do que o nosso consciente. E o nosso inconsciente é recheado disso aqui. Então, se eu ficar pensando que eu tenho que fazer diferente, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que me controlar, eu estou tentando forçar as minhas estratégias mentais a obedecer um comando. Só que as minhas estratégias inconscientes são mais fortes, meu sistema de crenças e valores está no meu inconsciente, porque eu não tenho muita clareza disso, eu não tenho clareza da minha identidade, eu não tenho clareza da minha filiação, então eu acabo não conseguindo sustentar a mudança em ambientes e comportamentos. Por isso que eu trouxe isso como passo a passo da mudança. Para a gente gerar uma mudança consistente na nossa vida, a gente precisa sair do tem que e ficar se forçando a gerar mudanças nessa parte que é a base mais perceptível e vir para essa base, vir para essa parte que é mais sutil, mais invisível, que passa meio batido, que a gente não pensa nisso o tempo inteiro. Se eu fosse filha de uma outra mulher que não fosse a minha mãe, de um outro homem que não fosse meu pai, eu não teria esse biotipo que eu tenho.
A cor da minha pele, a cor dos meus olhos, meu tipo de cabelo, meu tipo físico, tudo isso é muito claro, muito evidente para a gente que isso faz parte dessa filiação. Só que os conteúdos emocionais que eu gero, que eu herdo, né, que eu recebo desse pai e dessa mãe, eles são menos evidentes, eles são mais sutis. A percepção é um pouco mais difícil, mas eu também recebo daquele homem e daquela mulher. A minha percepção de identidade, ela está intrinsecamente ligado à filiação. O que a minha criança ouviu desde que nasceu? Um exemplo, vocês já devem ter ouvido esse exemplo várias vezes, das pessoas que crescem com uma dificuldade com a própria identidade, isso não tem nada a ver com gênero, mas porque ficam muito mais young, têm um comportamento masculino, apesar de serem mulheres. Adivinha quem? Porque tinha uma expectativa na família de que nascesse homem. Então, o meu sistema familiar plantou uma sementinha de uma identidade. E essa identidade, ela acaba construindo sistema de crenças e valores, estratégias mentais conscientes e inconscientes que geram comportamentos e ambientes. Filiação. Uma pessoa que é filha de alguém da classe média alta, por exemplo, tem uma identidade, uma percepção e oportunidades completamente diferentes de quem mora em situação mais vulnerável, de um morador de rua, de qualquer outro lugar. Então, isso impacta a identidade, impacta o sistema de crenças e valores, impacta as estratégias mentais, conscientes e inconscientes. Então, toda vez que a gente estiver fazendo um trabalho sistêmico, a gente está buscando a origem. E a origem a gente vai buscar aqui. O que tem de mais forte do que a filiação, a estrutura que eu recebo e herdo da minha ancestralidade? O eu superior. O que é o eu superior? Espiritualidade. O todo. A força criadora, independente da sua religião, porque a sua religião está aqui, ó, reforça seu sistema de crenças e valores. Muitas vezes a religião passa por aqui, né? Porque dogmas que fazem você ter estratégias mentais conscientes ou inconscientes, mas está nesse nível. Aqui, esse nível de eu superior, de uma consciência maior, é onde eu trago o nível das cores. O conceito de que a dualidade entre o bom e o ruim, o bem e o mal, ele não existe. Então, a gente tem uma questão de luz e sombra, e aí aqui eu uso luz como conexão com esse eu maior, com esse eu superior, com essa consciência expandida, entendendo que tudo tem ressonância, tudo tem frequência, tudo tem vibração, inclusive as cores. E aí, por isso, eu vou trazendo cores que vão me ajudar a regenerar a minha percepção sobre esse sistema, pai, mãe e ancestralidade, que vão regenerar a minha identidade, constituindo mudanças no meu sistema de crenças e valores que vão ter, por consequência, estratégias mentais conscientes e inconscientes reformuladas que geram novos comportamentos e novos ambientes. E aí aqui chega na mudança que eu, de fato, consigo ver, perceber na minha vida.